Oi gente, beleza? Aqui é o 11 e hoje eu vou estar falando de Shade Grey, ou o cinza sombrio, classe de dificuldade indeterminada, propriedades misteriosas, informações insuficientes e entidades indocumentadas. Antes de começar, eu quero avisar que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na parte 1 eu vou falar a descrição inicial e as 3 primeiras camadas do nível, e na parte 2 eu vou falar o resto e teorizar um pouco. Mas espera, duas partes? Onde eu já vi isso antes? Bom, mas brincadeiras à parte, vamos começar o vídeo. The Shade Grey é um conjunto de ambientes incrivelmente instáveis que o falecido pesquisador do campo Eden G designou o nível em diferentes seções. As informações sobre o nível são muito limitadas, devido ao fato de que cada seção deste nível possui vários fatores que o tornam letal para atravessar, incluindo entidades hostis, temperaturas perigosamente altas, grupos humanos agressivos e vários outros fatores diferentes de tudo que o Meg já encontrou antes. É altamente recomendável que ninguém tente entrar no The Shade Grey por quaisquer meios necessários. Um fator comum entre as áreas do The Shade Grey é que cada seção é notavelmente desprovida de cor, incluindo os objetos que entram no nível. Durante o tempo que o viajante permanece no nível, todos os objetos que ele encontra estarão completamente em tons de cinza. Esse fenômeno tem causado diversas dificuldades, como distinguir entre as diferentes cores de água de amêndoa, identificar alimentos seguros e comestíveis ao procurar alimentos nas partes externas do nível e conseguir identificar vários componentes eletrônicos em dispositivos oficiais do MEG, que precisam de reparo quando danificados. Esse fator consistente, no entanto, ajudou o Meg a identificar as diferentes partes do nível e a verificar se eles de fato não saíram do nível, mas entraram em uma nova camada. Esse fenômeno em tons de cinza também é a razão pela qual a equipe de pesquisa decidiu designar este nível como um único conjunto de níveis, em vez de vários níveis separados. Além disso, devido à falta de uma área principal clara que conecte todos esses níveis, é impossível designá-los como subníveis de um nível maior. E até o momento, o Meg descobriu 8 áreas diferentes que fazem parte do The Shade Grey. Para distinguir convenientemente essas áreas e evitar confusão com o sistema de numeração padrão do Meg, cada camada do The Shade Grey será chamada de nível 00, 11 e assim por diante. Como a travessia entre essas camadas é incrivelmente difícil e geralmente requer algum tipo de método, técnica ou habilidade, o Meg ainda está trabalhando para descobrir se existem mais camadas além das 8 já descobertas. Este arquivo é considerado um documento vivo devido ao imenso mistério que cerca este nível e será atualizado regularmente se e quando as áreas e informações foram reveladas. Devido ao incrível potencial que os diversos recursos, tecnologias e informações gerais sobre os fenômenos dos backgrounds que este nível oferece, o Meg investiu incontáveis recursos, tempos e vidas para documentar e compreender melhor o The Shade Grey. Infelizmente, o método de fuga ainda não foi estabelecido, o que significa que todos os agentes enviados para o nível o fazem com a consciência de que não retornarão após entrarem. Diversos sacrifícios foram feitos por valiosas equipes de pesquisa para chegar a um ponto em que o nível seja compreendido. O que se sabe atualmente sobre cada seção individual será documentado à frente, mas o Meg reconhece graciosamente que tais informações não seriam possíveis sem esses sacrifícios mencionados. O nível 00 é a primeira e mais estável seção do The Shade Grey. Foi também a primeira camada descoberta e a primeira camada que um viajante entrou por meio do nível 71. E uma coisa que eu achei estranha é que no antigo The Shade Grey, essa camada específica tinha uma pronúncia diferente, que no caso era Azul Zero e não só 00. Não sei por que tiraram isso, mas a minha teoria é que seria bem estranho só uma camada ter uma pronúncia específica e o resto não. Só que dava um charme a mais pra essa camada. O The Shade Grey antigo tinha um charme a mais do que esse novo. Sei lá, eu só gostava mais do The Shade Grey antigo. Mas, continuando, o nível 00 é a única parte do The Shade Grey que se pode atravessar sem qualquer perigo grave ou imediato, desde que se consiga escapar antes do anoitecer. A área em si tem a aparência de uma selva densa, com topografia semelhante à floresta amazônica, além de, é claro, apresentar o característico fenômeno cinza que altera a paisagem. Ao contrário de um lugar como o nível 0, todo viajante que entra no The Shade Grey se encontrará em uma cabana velha e desgastada pelo tempo, com apodrecimento significativo cobrindo a madeira que a compõe. As janelas da cabana parecem ter sido arrombadas, juntamente com a porta aparentemente arrancada das dobradiças. A única outra qualidade notável da cabana é o relógio padrão de 12 horas pendurado na parede, crucial para a sobrevivência no nível.
O nível 00 tem um ciclo de dia e noite documentado, no entanto, é extremamente diferente do ciclo normal de 24 horas dentro das Frontiers. Em vez de desaparecer lentamente para o dia ou a noite, o céu muda instantaneamente do dia para a noite ou vice-versa, sem qualquer aviso a cada 12 horas. O relógio serve como único aviso para essa mudança repentina, que ocorre cada vez que chega o meio-dia. O Meg mantém um relógio analógico na base beta perfeitamente sincronizado com o do nível 00 para garantir que as equipes de pesquisa que entram no nível não o façam durante a noite, mas logo após a transição para o dia, a fim de garantir a maior chance de sobrevivência e o maior potencial para uma pesquisa eficaz. Durante o dia não há entidades, mas à noite o nível se torna letal. Qualquer luz natural que estivesse presente no nível desaparecerá imediatamente, e o nível ficará escuro como breu, a ponto de não ser possível nem ver a mão na frente do rosto. Entidades que provavelmente possuem visão noturna adaptada aparecerão e caçarão qualquer humano no nível. As entidades em questão são desconhecidas devido ao estado noturno do nível 00, que é totalmente desprovido de luz, similarmente ao nível 6. Tentar acender uma lanterna no nível é inútil, pois toda a luz do nível é completamente apagada pela escuridão. Devido a isso, as entidades aparentes no nível não são documentadas, pois todos os pesquisadores foram mortos minutos após o início da noite. Também não se sabe exatamente de onde essas entidades vêm, já que nenhuma criatura morta ou viva jamais foi encontrada no nível 00 durante o dia. Tentar instalar câmeras para documentar a transição da noite para o dia também se mostrou um esforço inútil, pois todas foram destruídas em minutos pelas entidades aparentes. Durante o dia é possível encontrar lagos, rios e até cachoeiras de água de amêndoa. No entanto, à noite a água de amêndoa se transforma repentinamente em dor líquida até o dia, quando se transforma novamente em água de amêndoa. Infelizmente, isso foi descoberto durante uma tentativa desesperada de se esconder das entidades sob uma cachoeira, após o andarilho ser pego de surpresa durante a transição para a noite. Mesmo engarrafando e levando-a para longe da fonte, ela ainda se transforma em dor líquida. Surpreendentemente, isso já ocorreu em outras camadas do The Shade Grey, quando mesmo em outra camada que não fosse o nível 00, a água se transformava em dor líquida da mesma maneira e no mesmo tempo do relógio do nível 00. Por isso, não é recomendado beber água de amêndoa neste nível, e é altamente recomendável que não se tente guardá-la para consumir em outras áreas. O nível 00 é considerado completamente seguro durante o dia devido à aparente ausência de vida ou fatores ambientais letais. É claro que o nível se torna uma zona morta durante a noite, e ninguém conseguiu escapar ou sobreviver durante a noite até o momento. O Meg descobriu que cavar um buraco de 10 metros de profundidade permite a entrada na próxima camada, o nível 11. Isso foi descoberto durante uma tentativa de construir um abrigo subterrâneo que protegia a equipe de pesquisa durante a noite, e é a única maneira conhecida de entrar na próxima camada. Sobre essa saída, eu sinto que não era isso antes. Pelo que eu me lembro, você tinha que desenhar um pentagrama no chão para sair do nível 00, mas por algum motivo mudaram isso para cavar um buraco no chão, o que sinceramente não faz tanta diferença. Bom, mas agora vamos para a segunda camada do The Shade Grey. O nível 11 é uma mansão enorme que contém uma realidade instável. Muitos viajantes desesperados que escapam do nível 00 morrem neste nível devido à presença de uma entidade muito poderosa e perigosa, conhecida como o Proprietário. Ao entrar com sucesso no nível 11, os andarilhos se encontrarão em um enorme saguão. Várias partes da casa têm uma aparência distorcida, semelhante aos objetos anômalos descritos na seção do nível 00. Da mesma forma, os andarilhos devem evitar olhar para essas seções distorcidas por muito tempo, pois isso fará com que o efeito se espalhe para a mente e o corpo do andarilho. Vários andarilhos tiveram seus corpos severamente mutilados por serem contorcidos e alterados para essa aparência, o que faz com que os próprios átomos que os compõem se separem e se desestabilizem. A única entidade presente nessa camada é chamada de O Proprietário. Ele parece ser um manipulador da realidade, com controle total sobre o nível 11, permitindo-lhe alterar a aparência, a estabilidade e a disposição de qualquer parte do ambiente. Apesar de seu controle universal, ele não é onisciente, ou seja, ele não sabe de tudo. É possível entrar e sair deste nível sem interagir com o proprietário. Este é o cenário mais ideal, já que suas habilidades de manipular a realidade tornam a fuga incrivelmente difícil se ele estiver ciente de qualquer presença estranha no nível. O proprietário ostenta um terno elegante e chapéu fedora, e normalmente carrega uma maleta consigo. Seu corpo assume a aparência de uma sombra física ambulante, e não possui características faciais visíveis.
Se avistado, o proprietário imediatamente se aproxima do andarilho e tenta matá-lo com suas habilidades de distorção da realidade. Ele imediatamente distorce a realidade do nível para trancar as portas ou desestabilizar completamente o cômodo inteiro, causando uma morte lenta e dolorosa à vítima. Ele frequentemente grita com suas vítimas com imensa raiva durante isso, acusando-as de invadir sua mansão. Como fica evidente em sua descrição, o proprietário é extremamente perigoso e imprevisível, e deve ser evitado a todo custo. Escapar dessa camada não é possível de ser feito de propósito, é um mero ato de sorte. Ao abrir portas por toda a casa, elas ocasionalmente se abrirão em um vazio branco que leva o andarilho ao nível 2-2. Essa ocorrência é extremamente rara e imprevisível, e requer pura sorte para ser usada em seu benefício. A maneira mais eficaz de escapar é entrar em tantas portas quanto possível até que se consiga sair com sucesso. Isso é mais fácil de fazer se o proprietário não estiver ciente da presença de alguém no nível. Como resultado, ruídos altos, conversas e outras perturbações devem ser evitados para garantir que ele não seja alertado sobre quaisquer invasor. Se a fuga não tiver ocorrido com sucesso e o proprietário for alertado sobre uma presença estranha, ainda é possível escapar correndo e arrombando as portas. Algumas vezes, andarilhos conseguiram evitá-lo e escapar para o nível 2-2 por esse método, mas devido à falta de certeza de uma saída bem-sucedida, isso deve ser apenas um último recurso. Matar o proprietário também é impossível, pois ele provou ser completamente imune a quaisquer armas e ataques. Bom, e esse foi o nível 1-1. Agora vamos para a última seção que eu vou falar no vídeo. O nível 2-2 é uma floresta grande e densa coberta de neve. Apesar da neve, o ambiente natural do nível apresenta temperaturas incrivelmente altas, de 38 graus Celsius, que já mataram vários viajantes devido à insolação. A neve não é fria e não derrete, o que tem intrigado os cientistas e pesquisadores do MEG. Sobreviver neste nível é possível com roupas mínimas, uso regular de protetor solar e hidratação regular, embora seja uma experiência bastante desconfortável. O fenômeno da escala cinza torna as queimaduras solares incrivelmente difíceis de identificar antes que se tornem danos mais graves e extremos, o que significa que é preciso estar extremamente atento às precauções e às partes expostas do corpo para garantir que isso seja evitado. Além do calor sufocante, essa camada é, na verdade, uma das partes mais seguras descobertas do The Shade Grey, devido à ausência de entidades hostis ou instabilidade severa da realidade. A instabilidade do ambiente é semelhante ao do nível 00. A imensa neve da camada pode criar dificuldades para viajar, já que às vezes grandes pilhas de neve podem cair dos galhos do alto e sufocar os andarilhos até a morte. Avalanches também são uma possibilidade, se a topografia foi fortemente perturbada por um grupo grande de pessoas. Um pequeno posto avançado foi estabelecido no nível 2-2, através do uso da madeira que compõe as árvores. Este posto avançado existe para abrigar andarilhos que são capazes de sobreviver ao nível 00 e ao nível 1-1 até que o Meg seja capaz de descobrir um método de saída, especialmente porque esta camada é o único lugar seguro e relativamente protegido do The Shade Grey. Essa camada também é mais explorada e bem mapeada, mas o ambiente real do nível consiste um pouco mais do que uma floresta densa e não possui grandes áreas abertas. Esta área parece não ter nada de especial além de uma entidade rara conhecida como Anjos Caídos. Anjos Caídos parecem ser humanos com grandes asas negras. Frequentemente são vistos com ferimentos mortais, como ferimentos de bala, facadas e partes do corpo ausentes, como braços, pernas e até cabeças. Além disso, possuem feições relativamente humanas. Afirmam ter desaparecido, como dizem, e afirmam ter sido humanos. As entidades se recusam a detalhar suas origens e normalmente ficam extremamente desconfortáveis e nervosas quando questionadas sobre o assunto. São dóceis e falarão gentilmente com você se você iniciar uma conversa com elas. A única vez em que atacarão é se você mencionar algo sobre o nível 71, alegando que estão se vingando daquele que fez isso com eles. Uma entrevista foi realizada com um deles. Esta entrevista foi realizada quando praticamente nada se sabia sobre essas entidades, e as ações dos agentes são fortemente desencorajadas, considerando o conhecimento moderno sobre seu desconforto em relação às suas origens, mortes e ao nível 71. Aí temos uma entrevista com um desses anjos. Essa entrevista é bem interessante, porque em um certo ponto, o anjo fala que ele não pode contar mais sobre sua origem, porque o caído vai escutar. Quem é o caído? Bom, eu não sei, mas a entrevista continua, com o entrevistador perguntando sobre o nível 71, a qual o anjo responde que não queria voltar para lá.
Logo em seguida, o anjo enlouquece e fica repetindo a frase Into the Shade Grey, e tenta atacar o entrevistador, que usa sal de fogo e explode o anjo. Sal de fogo, para quem não sabe, é o objeto 15 dos Backrooms. Talvez eu faça um vídeo sobre, mas continuando. E para a próxima camada é muito fácil. Pergunte a um dos anjos caídos e eles o empurrarão pelo chão direto para o nível 3-3. Você sabe como eles conseguem fazer isso, pois se recusam a explicar. Muitos viajantes não conseguem ir além disso devido ao calor extremo, a raridade das entidades anjos caídos e a relativa segurança do nível 2-2. É aconselhável ficar aqui e morar no posto avançado também, pois o que se encontra nas demais camadas descobertas é significativamente pior e quase um suicídio garantido. E chegamos ao fim da primeira parte do The Shade Grey. Na próxima parte, como eu disse, eu vou falar das camadas 3-3, 4-4, Lost Hope, Too Far e The End. No fim, vou explicar e teorizar sobre o The Shade Grey, mas por enquanto é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.